Que a bendita graça de nosso Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família. Deus nos permite neste momento abrirmos a palavra, orarmos ao Senhor, trazermos o ensino das Escrituras para o consolo, para o alimento e para o fortalecimento de nossas almas. O conselho da nossa igreja optou por manter o templo fechado durante estes 15 dias em que vigora a onda roxa em nossa cidade, entendendo que é momento de nós, cristãos, servos de Deus, estarmos do lado da sociedade no sentido de cooperar para trabalharmos juntos pela erradicação desta pandemia que tem gerado tanta dor e tanto sofrimento. A palavra de Deus no livro de Salmos 124 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O salmista olha os perigos que lhe cercavam, que cercaram a nação nos dias passados, e ele reconheceu que foi a presença do Senhor que protegeu, que impediu da nação ser arrastada pelas águas, pelas tempestades. E ele afirma que o socorro nosso está naquele que é Criador do céu e da terra. Nós estamos aqui neste momento, com vida, na presença do Senhor, abrindo as Escrituras Sagradas, invocando o Senhor, exatamente porque nós temos experimentado esta realidade testemunhada aqui no Salmo 124. Nós temos experimentado os cuidados abençoadores do Senhor. Nós vamos orar, vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas, apresentar as nossas famílias, aqueles temores que têm sido alimentados em seu coração. É momento de colocá-los também diante de Deus em oração, na certeza de que o nosso socorro está naquele que é Criador do céu e da terra. Vamos orar por tantas pessoas que sofrem nestes dias, algumas enfermas, outras experimentando a dor do luto, outras aguardando um leito nos hospitais. Vamos orar pelas autoridades do nosso país, nesse momento que precisa de união, de compreensão e de foco no tratamento da saúde. Vamos pedir que Deus ilumine e capacite as autoridades a exercerem os cargos que exercem na sabedoria do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos nos apresentar diante de Deus. Pai, reconhecemos, Senhor, que Tu és o socorro do Teu povo. Graças te damos porque temos experimentado a Tua presença doce, protetora, nos guardando e nos trazendo até o presente momento na Tua presença. Oramos ao Senhor pelas famílias. Guarda, ó Deus, cada família que neste momento humildemente se coloca em oração diante do Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que se acham enfermos, dando-lhes o fortalecimento, a cura. Oramos ao Senhor pelos que passam pela dor do luto. Console, Senhor, os seus corações, que a Tua presença signifique refrigério para eles. Abençoe, Senhor, as autoridades do nosso país. Dá-lhes, ó Deus, sabedoria
para lidarem, para decidirem, para conduzirem as diversas causas do nosso país com temor ao Senhor, com discernimento, tomando as decisões corretas. Mas, sobretudo, ó Deus, nós pedimos, cura, Senhor, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo. Sabemos, Pai, que o Senhor tem nos ensinado nestes dias. Ajuda-nos para que possamos compreender devidamente o que o Senhor nos ensina por meio desta dura prova. E que agora, no abrir da Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Tira dos nossos olhos qualquer véu. Tira, Senhor, dos nossos corações qualquer endurecimento. Dá-nos compreensão espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje, pela graça de Deus, concluindo as nossas pregações no Evangelho de Marcos. Então nós leremos no capítulo 16 de Marcos. Nós leremos versos 1 ao 20, que diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A nossa geração, independentemente da idade, se novo ou velho, certamente nunca se relacionou de uma forma tão próxima com a morte como tem se relacionado nos últimos dias. Certamente você se lembra, conheceu pessoas muito próximas de você que morreram nestes últimos dias. E não são poucas. Além disso, é fato que, infelizmente, nós vivemos um momento
em que temos que dizer: a morte está rondando as pessoas. Mais do que nunca, creio, nós precisamos fazer uma pergunta: o que mesmo vem depois da morte? Ora, se nós fazemos uma viagem, por menor que seja, nós queremos saber como será esta viagem, como será ou como é o local para o qual estamos nos dirigindo, o que vamos levar. Quando se fala a respeito da realidade da morte, nós precisamos também compreender o que vem depois da morte. Algumas pessoas se negam a tratar deste assunto, porque estão tão presas a este mundo, que preferem ignorar este assunto. Entretanto, ignorando ou não, é fato. Ainda outras pessoas dizem: não, depois da morte simplesmente acaba, é um ponto final, não existe nada depois da morte. Ainda outros dizem: não, depois da morte é um processo contínuo de reencarnação, nasce outro corpo, de forma sucessiva. Queremos, neste momento, buscar nas Escrituras Sagradas, naquilo que o Senhor Deus nos revela e afirma na sua palavra, a resposta a esta pergunta, porque entendemos que nós não podemos nos refugiar em respostas que procedem ou que procedam do próprio ser humano. Nós precisamos de respostas que procedam daquele que é Senhor, que é eterno, que é divino. Nós precisamos de respostas do Senhor a respeito desta pergunta: o que vem depois da morte. Este último capítulo do Evangelho de Marcos, depois de narrar tantas obras realizadas pelo Senhor Jesus, depois de narrar os preciosos ensinos de Jesus, nos apresenta a ressurreição do Senhor Jesus ao terceiro, depois de ser colocado no túmulo. Ao terceiro dia, lá estava o túmulo vazio, a pedra revolvida e o anjo anunciando: ele não está aqui. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, não permaneceu na morte, não permaneceu na sepultura. Ele está vivo, ele ressuscitou. E a ressurreição do Senhor Jesus nos faz pensar especialmente em duas realidades. Primeiro, a ressurreição de Jesus nos declara os propósitos do Senhor para com as nossas vidas, as obras do Senhor em nosso favor. Mas a ressurreição do Senhor Jesus proclama também a ressurreição de todo aquele que nele crê para a vida eterna, mesmo porque as Escrituras nos apresentam Jesus como as primícias. Primícias eram os primeiros frutos colhidos na lavoura, indicando que aqueles primeiros frutos seriam acompanhados pelos demais. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo primícias, indicando que nós seguimos o Senhor Jesus e seguiremos também depois da morte a ressurreição para estarmos com o Senhor da glória. Mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Algumas pessoas nutrem as suas dúvidas, levantam seus questionamentos. É interessante notarmos que na narrativa de Marcos, ele faz questão de apresentar evidências da ressurreição do Senhor. Primeiro, o centurião constatou a morte de Jesus. Isso foi anunciado a Pilatos. Segundo, José de Arimateia, que era um cidadão conhecido e reconhecido na época como autoridade, se encarregou de sepultar a Jesus. Terceiro, o Senhor Jesus apareceu, ou a ressurreição foi constatada pelas mulheres cujos nomes são apresentados por Marcos,
E quando Marcos escreveu, aquelas mulheres estavam vivas ainda? Possivelmente. Então Marcos estava apresentando as provas. Alguém que vivia, havia conferido a ressurreição do Senhor, e ele dá o nome dessas pessoas. A ressurreição foi constatada pelos 2 discípulos a caminho de Emaús, porque o Senhor Jesus falou com eles. A ressurreição foi comprovada pelos discípulos, pelos apóstolos que estavam fechados em uma casa, e o Senhor Jesus se coloca ali entre eles, fala, ensina, recomenda, adverte. Portanto, nós temos aqui evidências da ressurreição do Senhor. O que queremos ver neste momento é algumas declarações que a ressurreição do Senhor Jesus traz para nós. Algumas declarações que vão determinar muitos passos na nossa vida cristã. E a primeira declaração forte que nós temos aqui, mediante a obra da ressurreição, é que a obra de salvação realizada por Jesus foi concretizada. Foi concretizada com a ressurreição. Observamos o ministério de Jesus aqui na terra, quando houve uma perfeita obediência por parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mostrou-se perseverante. Ele enfrentou todas as lutas, todos os obstáculos, sem desistir, sem desanimar. Afinal, ele deixou a glória e entrou neste mundo pecador para realizar uma missão específica, trazer salvação ao seu povo, e nada poderia impedi-lo de concretizar esta obra. No deserto, ele foi tentado por Satanás, que disse para Jesus saltar do alto do pináculo do templo, que os anjos o socorreriam. Seria uma forma para Jesus se tornar um herói sem ser necessário ir à cruz. Porém, o Filho de Deus resistiu à investida de Satanás, porque ele veio ao mundo para ser o seu Salvador, o meu Salvador. Durante o seu ministério aqui na terra, por algumas vezes os judeus se levantaram tentando, de alguma forma, matá-lo, mas não puderam tocá-lo, porque ele precisava ir à cruz. Pedro, por ocasião da prisão do Senhor Jesus, sacou a sua espada e quis resistir à prisão do mestre, mas o Senhor Jesus o repreendeu, porque o caminho da cruz precisava ser trilhado. Ali estava o Filho de Deus, decidido, perseverante. Como afirma o apóstolo Paulo em Filipenses 2, ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Quando foi crucificado, ele ouviu algumas vezes: se és filho de Deus, desce da cruz. Mas como desce da cruz, se ele veio ao mundo exatamente por isso, para isso? A sua missão precisava ser cumprida, e ele revelou perseverança e obediência até o fim. Foi à cruz, ali morreu, desceu à sepultura, mas a obra ainda não se completara. Era necessário ressuscitar dentre os mortos para concretizar definitivamente a sua obra de salvação. Foi sepultado. Mas quando as mulheres chegam com o fim de embalsamar o corpo do Senhor, lá estava a pedra revolvida e o anjo anunciando a ressurreição de Jesus. Perseverança, obediência até o fim, para completar a obra de salvação. O Pai, por sua vez, aprovou a obra de Jesus. A ressurreição do Senhor foi a declaração do Pai de que a obra que Jesus realizou na cruz foi aprovada pelo Pai.
pelo poder do Pai, Jesus levantou-se dentre os mortos porque completara a sua obra de salvação neste mundo pecador. O Pai aceitou o sacrifício substitutivo de Jesus. Agora, graças a este sacrifício, comprovado pela ressurreição do Senhor, a porta da salvação se abriu para o pecador. Um caminho vivo foi colocado diante de nós, entre nós e o Pai. Durante o ministério de Jesus, em várias vezes nós encontramos declarações do Pai aprovando Jesus no batismo. O Pai disse: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." A expressão se repetiu por ocasião da transfiguração do Senhor. O Pai aprova a obra, as atitudes, a pessoa de Jesus. Na ressurreição, a aprovação não vem por meio de palavras. A ressurreição é a obra declaratória do Pai de que o sacrifício de Jesus para tirar os nossos pecados foi aceito, foi perfeito, se completou. Mas o que isso na prática significa para nós? Na prática significa a experiência de Estevão, que no momento da sua morte levantou seus olhos e viu Jesus em pé à direita do Pai, pronto para recebê-lo. O caminho da salvação está aberto. E a morte para aqueles que servem e creem no Senhor Jesus significa partirem para estarem com o Senhor no reino da glória. Porque a ressurreição de Jesus proclama que a obra da salvação está completa para nós. O apóstolo Paulo afirmou que ele preferia partir para estar com o Senhor Jesus, o que é incomparavelmente melhor do que permanecer neste mundo. A ressurreição de Jesus traz esta declaração a ser anunciada e proclamada ao mundo. E o quanto as pessoas precisam ouvir esta declaração, porque tantas pessoas estão fechadas em si mesmas, amarguradas, entristecidas, sofridas, e mal sabem que depois da morte vem a ressurreição, e que a ressurreição de Jesus traz esta declaração de que a obra da salvação se completou e o caminho para nós, a presença de Deus, está aberto. Mas existe uma outra declaração aqui, que a ressurreição do Senhor Jesus nos traz. É a declaração de que o senhorio de Jesus foi estabelecido no mundo. A ressurreição do Senhor Jesus nos mostra que nós não servimos um Deus ou um Cristo esquecido na história. Nós vimos aí no Evangelho de Marcos muitos ensinos e muitas obras de Jesus, obras contagiantes, empolgantes. Jesus alimentando a multidão no deserto, Jesus libertando pessoas possessas, curando enfermos, perdoando pecadores. Será que a pessoa de Jesus está restrita a estes relatos históricos do passado que nos são apresentados pelo evangelista Marcos? Não. A ressurreição do Senhor Jesus nos mostra que Jesus é nosso contemporâneo porque Ele está vivo. Aí, em meio às suas lutas do dia a dia, e diante de muitos gigantes que podem se erguer em seu caminho, você pode voltar os seus olhos para o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. O senhorio dele foi estabelecido para todo o sempre. É por isso que o apóstolo Paulo questiona: onde está, ó morte, a tua vitória? A ressurreição de Jesus fez silenciar muitos que se levantam neste mundo querendo exercer poder
e um domínio nefasto sobre as nossas vidas, que se levantam para nos humilhar neste mundo, que se levantam para gerar escravidão. O Senhor Jesus ressuscitou entre os mortos, fazendo silenciar estes poderes, para que nós possamos experimentar um reino superior sobre as nossas vidas, um reino bondoso, um reino cheio de amor, e é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que o mundo está cheio de pessoas que experimentam a escravidão, quer seja pelos seus próprios vícios, quer seja pelas obras malignas, quer seja pelos seus temores, pelos seus sofrimentos. A ressurreição de Jesus mostra que o reino do Senhor, que o senhorio de Jesus foi estabelecido no mundo. E este senhorio de Jesus faz silenciar muitos poderes, faz silenciar o poder bélico, econômico, o domínio geográfico que o Império Romano exercia naqueles dias. Todos temiam o Império Romano, o qual era visto como soberano sobre a terra. E este Império Romano executou Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus faz silenciar este poder humano e faz silenciar qualquer poder humano. Reino, governantes, todos aqueles que se levantam com o fim de dominar, de escravizar ou maltratar, são silenciados diante da ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus faz silenciar também o poder de Satanás, a antiga serpente que seduziu e enganou Eva no Éden, e que tem seduzido e enganado tantas pessoas nos nossos dias. O próprio Senhor Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Pessoas sendo destruídas, infelizes, lares desfeitos, violência. Mas o senhorio de Jesus, ao ressuscitar, silencia o poder de Satanás, porque como o apóstolo Paulo afirma em Colossenses, o Senhor Jesus triunfou sobre as potestades, triunfou sobre elas na cruz. A ressurreição de Jesus faz silenciar também a própria morte. Quantas pessoas diante da morte veem os seus planos silenciados. Planos são silenciados diante da morte. São silenciados ali na sepultura. Projetos, sonhos. Mas, na verdade, quando nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, o que está sendo silenciado é o poder da morte. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, é a primícias, e segue a Jesus aqueles que nele creem, que triunfam também sobre o poder da morte. É a morte que é silenciada pelo senhorio de Jesus. Quando as mulheres foram ao túmulo, receberam a notícia da ressurreição de Jesus, elas saíram a anunciar a ressurreição do Senhor. A voz do anúncio da ressurreição de Jesus sobressaiu a todas as vozes que tentam dominar o mundo. A voz dos discípulos anunciando Jesus ressuscitou sobressaiu as muitas vozes do mundo. O evangelho, o anúncio do evangelho no primeiro século, depois da descida do Espírito Santo, sobressaiu no mundo. Porque os apóstolos anunciavam o Cristo vivo, que ressuscitara dentre os mortos, que vencera o poder da morte. E esta voz do anúncio do Evangelho sobressaiu no mundo e fez silenciar as outras vozes. Nos cabe hoje caminharmos com fé. Não cabisbaixos, não entristecidos, não derrotados, não escravizados. Porque existe um Senhor que levantou com poder e glória da sepultura. Este Senhor é Jesus. Então nós podemos dizer: eu me sujeito ao senhorio de Jesus.
Creio no senhorio de Jesus e não serei um escravo do mal neste mundo. Liberto pelo Senhor Jesus, cheio de fé e de esperança, eu caminho sob os cuidados do Senhor Jesus. São declarações maravilhosas que a ressurreição do Senhor Jesus nos traz. A obra da salvação se completou, o senhorio de Jesus foi estabelecido. E finalmente nós podemos dizer que a ressurreição de Jesus também declara que a glória se torna uma realidade para nós. O verso 19 que nós lemos há pouco afirma que depois da ressurreição do Senhor Jesus e das suas aparições aos discípulos, às mulheres, o Senhor Jesus subiu ao céu e está assentado à direita do Pai, na glória. O Senhor Jesus subiu à glória, longe da morte nesse mundo, longe das lágrimas deste mundo, longe das injustiças deste mundo, longe do pecado deste mundo, longe do sofrimento deste mundo. Jesus adentrou novamente a glória ao lado do Pai. A ressurreição do Senhor Jesus proclama então o triunfo da glória. E todos aqueles que pertencem ao Senhor, graças à ressurreição de Jesus, caminham também para vivenciar a realidade vivenciada pelo Senhor Jesus ao lado do Pai em glória. E o profeta Isaías anunciou ou chamou a nação de Israel ao arrependimento, falando a respeito de um dia em que as diferenças, que o sofrimento, que as separações, tudo isso seria eliminado, dando lugar a uma unidade, a uma paz verdadeira. Ele afirma no capítulo 11, versos 6 e 9, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A ressurreição de Jesus inaugura um novo tempo, nova experiência. Abre o caminho para a glória, onde as diferenças não existirão. É verdade que aqui traz um relato a respeito de animais, mas é preciso entendermos o conteúdo do ensino. O conteúdo do ensino aponta para uma integralidade que haverá no reino da glória, uma unidade no reino da glória. Absoluta perfeição e integridade física, emocional, espiritual, perfeição na comunhão com Deus. Isto é a glória que o Senhor preparou para o seu povo, que a ressurreição de Jesus proclama, anuncia. Tim Keller fala a respeito de Johnny, uma jovem adolescente que com seus 17 anos sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Ali, do pescoço para baixo, ela não se movia. Em sua cadeira de roda, um dia, em um congresso, depois de ouvir a pregação apresentada pelo preletor, o preletor convidou todos a se colocarem de joelhos diante do Senhor, apresentando as suas vidas em oração ao Deus Altíssimo. Todos se colocaram de joelhos, exceto ela. Johnny começou a chorar, mas ela disse: eu chorava, não porque não pude naquele momento me ajoelhar com os demais, mas eu chorava porque comecei a pensar no reino da glória, onde eu poderei andar, correr, dançar. Entretanto, o que eu escolheria, ou o que eu escolherei, antes de mais nada,
é cair de joelhos diante do Senhor Jesus em adoração ao Senhor. E ela acrescentou: eu com os meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão. Você consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a uma pessoa como eu, vítima de uma lesão muscular? Nós poderíamos ampliar esta pergunta dizendo: você consegue imaginar a esperança que a ressurreição trará para toda a humanidade? Mas é claro, especialmente a esperança que a ressurreição trará para o povo de Deus? A esperança que a ressurreição trará para você, que muitas vezes se vê inquieto perante desafios, lutas gigantes e sofrimentos próprios deste mundo, aflições antevistas e anunciadas pelo Senhor Jesus que nós enfrentamos neste mundo. A glória começou logo após a ressurreição, porque a decepção dos discípulos, o medo das mulheres, a tristeza de todos, tudo isso foi curado pelo Senhor. Mas, sem dúvida, tudo isso se completará na glória quando estivermos com o Senhor. O que vem depois da morte? Depois da morte, a ressurreição. A ressurreição de Jesus é declaratória. A obra da salvação se completou. O senhorio de Jesus se estabeleceu sobre nós. E a glória eterna se tornou uma realidade para nós. Você pode ver uma construção se levantando desde a sua base, depois tijolo após tijolo, telhado, acabamento. Mas se você fica do lado de fora e não adentra, e não toma posse desta construção que foi feita para você, de nada adianta todo o esforço, todo o trabalho e todo o investimento nesta construção. Tudo que o Senhor Jesus fez foi pelo seu povo. Mas este povo não pode permanecer do lado de fora. Este povo precisa adentrar. Ou precisa compreender o preço que foi pago, o esforço que foi investido. Este povo precisa se aproximar em arrependimento e fé. Este povo precisa desfrutar verdadeiramente em segurança e esperança desta construção, desta obra realizada pelo Senhor Jesus. Depois da morte, a ressurreição. Depois da ressurreição, a glória. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela bênção da tua palavra. Tantos ensinos preciosos no Evangelho de Marcos. Esta conclusão maravilhosa, anunciando ressurreição, a glória eterna. Pai, abençoe as nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada amigo, que esta palavra possa alcançar o coração, descer ao profundo interior de suas vidas e determinar os seus caminhos em fé diante do Senhor. Pai, guia as nossas vidas e dirija os nossos passos. Oramos e suplicamos o favor teu sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Altíssimo guarde a sua vida, o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar diário, junto com sua família, que assim como os montes estão em derredor de Jerusalém, o Senhor esteja em derredor da sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Em paz eu
Ouvi